Shabbat Shalom. Domingo à noite, e vamos marcar também isso aqui na área, como em diversas comunidades espalhadas nos 4 cantos do mundo, é Yom HaShoah. Yom HaShoah, o dia da recordação da barbárie da Shoah, traduzido como Holocausto, mas no fundo, intraduzível. Tamanha a intensidade do ódio, da sistemática planejada matança aos judeus no período da Segunda Guerra Mundial. E agora, pasmos, entre a angústia e o medo, espremidos entre o susto e a desolação, percebemos eclodir de modo mais intenso do que poderíamos imaginar gritos, brados e manifestações que colocam em prova a capacidade humana de aprender com seus erros passados. Considerávamos, ou pelo menos acalentávamos, que o inconcebível virulento antissemitismo não fosse mais possível, ou que ao menos não passasse de uma remota probabilidade. No entanto, o improvável, nem possível, mas é fato, dolorido fato. Um estudo sobre os distúrbios emocionais do antissemitismo usa o exemplo do teste de Rorschach para explicar. Esse teste, popularmente conhecido como teste do borrão de tinta, é uma técnica de avaliação psicológica pictórica através da projeção. Nos desenhos de manchas, cada um projeta a imagem que brota de si. Em seu distúrbio emocional, o antissemitismo arraigado, impregnado, faz com que o judeu torne-se o que a fantasia projeta. O judeu é assim tanto capitalista quanto comunista. Aliás, o mesmo judeu pode ser, nessa projeção, simultaneamente capitalista e comunista. E não um capitalista comum, e sim na patologia projetada, o opressor, o sugador de sangue, e não um comunista ideológico qualquer, mas sim na patologia que projeta é o tirano absoluto. O judeu é visto ao sabor dos doentios interesses. Se for o oportuno, o judeu é tanto o ateu profanador da verdadeira fé, quanto o devoto fanático. E, novamente, o mesmo indivíduo judeu ou judia pode ser acusado de profanador da fé, quanto de devoto fanático. Nada disso corresponde ao que o judaísmo professa. Mas pouco importa qual a mensagem judaica, porque na cabeça doentia que subverte a realidade, o judeu pode ser considerado responsável pela atrocidade da qual foi vítima. Não é assim à toa que vemos acusações de imputar o genocídio, a ação genocida, àqueles que se tornam e se tornaram vítimas do genocídio. Ainda que colaboremos para o engrandecimento das sociedades nas quais nos inserimos, somos, pelos disseminadores do ódio, taxados de párias. É a patologia que inverte a realidade. A recusa de ver a realidade para que uma fantasia insana seja corroborada. Assim, o judeu
nós, judeus e judias, podemos ser estigmatizados de raça inferior para que alguns se sintam superiores. E pouco importa que o judaísmo não seja raça. Assim, o judeu, nós, judeus e judias, podemos ser a fé corrompida para que alguns se julguem espiritualmente superiores. E que importa que o judaísmo afirme ser um caminho religioso dentro de tantos na busca do aprendizado conjunto. Assim, o judeu, nós, judeus e judias, podemos ser a moral depravada para que alguns em seu narcisismo possam proclamar uma pretensa superioridade moral. O antissemitismo nutre os narcisistas. Nutre os narcisistas que distorcem a realidade para que o falso torne-se verdadeiro. O óbvio é diluído pelos interesses. A razão é anulada pelos interesses. O que importa? A razão, a racionalidade, a lógica, diante dos interesses patológicos e doentios. A linguagem artificialmente irracional escamoteia a insanidade. A insanidade, paradoxalmente, vira lógica. A hipocrisia torna-se coerente. E o antissemitismo, ironicamente, adquire contornos de humanismo. O dogmatismo que proclama ser livre e libertário é revestido da perversão. A perversão que faz da realidade o que a própria perversidade almeja que a realidade seja. E pouco importa o que a realidade é. Jogamos no lixo, ou é jogada no lixo, a realidade. Grave, perigosamente grave, é tanto serem incautos, e tantos ainda, mais grave ainda, serem hipócritas. Ora não sabendo, ora fingindo desconhecer, que serão os próximos alvos da mesma mentira que agride os judeus. Nós, judeus e judias. Não somente os judeus e as judias sofrem com antissemitismo. Em algum momento, todos vão sofrer, mesmo que se julguem imunes. Yom HaShoah é denominado por Yom HaShoah ve'Gvurah, o dia da recordação da barbárie do Holocausto e da bravura. Gvurah é bravura. Há de termos bravura como humanidade para não cairmos na armadilha, das inúmeras armadilhas da manipulação. Há de termos bravura como judeus para não permitirmos sermos iscas nos embates polarizados que assolam o mundo. Há de sermos cultivadores de bravura para com humildade percebermos que, ainda que sejam poucos, não estamos sozinhos. Há de termos continuamente bravura, uma bravura que acredita sem distorcer a realidade, que a Shalom também será viável, mesmo que essa Shalom seja frequentemente testada e tantas vezes esteja bem distante. Mas por isso, a cada Shabat, novamente, sem distorcer a realidade, mas imbuído de nossos valores, saudamos
uns aos outros e estendemos a todos. Shalom, paz. Shabbat Shalom.